pessoal do canal, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Ismael e esse é o seu canal Educa História. O tema do vídeo aula de hoje será Ditadura Militar no Brasil de 1964 a 1985. Como o tema é muito grande, eu vou dividir esse tema em 3 momentos, ou seja, em 3 aulas. Na primeira aula de hoje eu vou falar sobre o contexto histórico da ditadura, do golpe de 64 e sobre o andamento do golpe em tempo real. Numa segunda aula eu vou falar sobre a ditadura militar em si, o que aconteceu exatamente após o golpe e os 21 anos de ditadura. E numa terceira aula eu vou discutir com vocês os conceitos e as categorias de análise, populismo, revolução e golpe. Bom, antes de começar a aula, eu peço que vocês deem like no nosso canal, compartilhem e ativem o sininho para receber novos vídeos. E não esqueçam de comentar aqui na caixa de comentário aqui embaixo, porque isso ajuda o vídeo a subir no YouTube. Vamos lá, gente. Bom, eu acho que vocês sabem que o golpe militar ocorreu no dia 31 de março ou 1º de abril para outros, de 1964. Mas o golpe militar ele não ocorreu em um mundo onde nada acontecia, estava acontecendo algo. Havia um momento histórico. Então, em termos de contexto histórico global, estava ocorrendo a chamada Guerra Fria, que era uma disputa geopolítica entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. 10 anos antes do golpe militar de 64 no Brasil, um dos primeiros desdobramentos dessa guerra geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética ocorreu na Guatemala, em 1954, quando o presidente Jacobo Arbenz foi derrubado por um golpe de Estado naquele país. Ainda como desdobramento da Guerra Fria, 5 anos depois, em 1959, ocorre a Revolução Cubana, liderada pelo líder guerrilheiro e advogado Fidel Ruiz Castro. Bom, esse é o contexto histórico global geral. Internamente, é preciso analisar o seguinte: há no Brasil uma tradição de golpes militares e de quarteladas militares. O que é isso? Foram tentativas de golpe, intervenções militares e golpes de Estado. Algumas vezes os militares assumiram o poder, outros deles colocaram civis no poder. Isso vem desde a proclamação da República em 1889. Aliás, a própria proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca resultou de um golpe de Estado militar. E aqui nós não vamos discutir o mérito da República, mas de fato resultou de um golpe militar. Mais tarde, no século XX, mostrando a ânsia dos militares por protagonismo na política nacional, nos anos 20 do século XX, mais ou menos em 1922, no ano de 1922, ocorreu o início do movimento tenentista, que era um grupo de militares que queriam mudar o país, mas pela força das armas. Eles combatiam a corrupção e os desmandos da chamada República Velha das Oligarquias. Esse mesmo movimento, inicialmente, ele se desdobra na Coluna Prestes, liderada pelo capitão do Exército Luiz Carlos Prestes, que queria realizar uma revolução em nível nacional. No ano de 1930, eclode a revolução, entre aspas, a Revolução de 1930,
quando os militares tomam o poder e o colocam nas mãos de Getúlio Vargas, alegando fraude nas eleições daquele ano, que deram vitória ao civil Júlio Prestes. Os militares não aceitam a vitória de Júlio Prestes e colocam no poder, pelo menos inicialmente e provisoriamente, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fica no poder durante 15 anos, quando é deposto pelos mesmos militares que o colocaram no poder em 1945. Ele é deposto em 1945. Em 1946, nas eleições democráticas, é eleito o general Eurico Gaspar Dutra. E aí, continuando, em 1955, os militares tentam um golpe de Estado contra o presidente eleito Juscelino Kubitschek. Por ironia da história, há um contragolpe militar também do Marechal Lott, que evita o golpe de Estado e garante a assunção do cargo de presidente para Juscelino Kubitschek. E em 1964 ocorre o golpe que nós vamos analisar agora. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que, a partir desse pequeno resumo, podemos concluir que o golpe de 64 não inaugura exatamente nenhuma novidade em nosso país. Nem mesmo na América Latina, como nós vimos no caso da Guatemala, se trata de uma novidade. Não é novidade na América Latina, também não é novidade em outras regiões do globo, né, como a Ásia e a África. Por que esses golpes são tão comuns nessas regiões da América Latina, da África e da Ásia? Porque se trata de periferias do capitalismo. Né? Aqui as elites econômicas, elas não têm nenhum projeto nacional que inclua a todo o povo. Elas têm essencialmente um comportamento predatório. E elas atuam como se fossem sucursais do capital internacional, né, sediado nos países centrais. Bom, dito isso, mas e as razões internas? Qual foi o contexto histórico interno que levou ao golpe militar de 64? Bom, o golpe começa, algumas interpretações históricas dizem que o golpe começa já no ano do suicídio de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, após ser deposto, ele volta ao poder 5 anos depois, sucedendo a Eurico Gaspar Dutra, e pelo voto democrático. Getúlio Vargas é eleito presidente em 1950. Em 1954, ele dá um tiro no próprio coração, isso no dia 24 de agosto de 1954. Pressionado pela mídia, né, pelos jornais e pelos militares, temendo uma nova deposição dos militares, provavelmente, né, Getúlio Vargas dá um tiro no próprio peito. Ao se matar, em tese, ele teria adiado o golpe militar em 10 anos. Em vez de o golpe militar em andamento ser dado em 54, ele seria dado em 1964. Né? Essa é uma das teses. Depois de Vargas, é eleito presidente Juscelino Kubitschek, como eu disse agora há pouco, que é da mesma linha de Vargas, ele é da linha trabalhista, embora seja um pouco mais moderado. Não é? Depois de 5 anos de governo Juscelino Kubitschek, foi eleito Jânio Quadros. Aí já foge um pouco da linha trabalhista. Mas, entretanto, nessa época havia uma situação curiosa na política brasileira. Você podia votar para presidente de um partido e no vice-presidente de outro partido, às vezes adversário. Foi o que ocorreu nas eleições de 1960, quando as pessoas elegeram Jânio para presidente e João Goulart para vice-presidente. João Goulart pelo PTB trabalhista da linha de Vargas e Jânio Quadros pela UDN, que era a União Democrática Nacional Conservadora de Direita e Antivarguista. Jânio Quadros foi eleito e após 7 meses de governo, por alguma razão estranha,
ele pediu a renúncia. Ele renunciou ao cargo de presidente em 1961. Naturalmente, pela lei da época, quem deveria assumir era o seu vice-presidente João Goulart. Naquele instante, João Goulart estava na China, estava em viagem diplomática na China. Quando soube da renúncia, ele pegou o avião e voltou para o país. Os militares golpistas tentaram, ameaçaram derrubar o avião presidencial ainda no ar. Para evitar que essa ameaça se concretizasse, João Goulart fez uma escala pelos Estados Unidos, veio por algum país da América do Sul e enfim entrou no território nacional. Ao entrar no território nacional, o vice-presidente brasileiro foi obrigado a ceder a uma imposição dos golpistas militares. Qual era ela? Ele tinha que aceitar um plebiscito em que a população escolhia entre manter o presidencialismo ou mudar para o parlamentarismo. Por votação esmagadora, a população escolheu manter o regime presidencialista, o que fortaleceu João Goulart e irritou os golpistas de sempre. Então, João Goulart já entra com seus poderes executivos, no mínimo enfraquecidos. Mesmo assim, como ele era um homem pacificador, era um homem moderado, ele entra com um tom apaziguador. Inclusive, João Goulart, ele aceita membros da oposição para compor seu gabinete de governo. Uma parte do pessoal da UDN, uma parte do pessoal do PSD, não é? Inclusive, quando ele chega no aeroporto, até aqueles generais que conspiravam contra ele foram lá recebê-lo, né, de forma hipócrita, não é? Entre ele, Ernesto Geisel e outros. Vamos lá. Então, tudo apaziguado, Jango toma posse e começa a governar. Mas é a partir daqui que começam os problemas. Jango tinha um programa de governo e um programa econômico que ia chocar frontalmente contra os interesses da elite econômica brasileira. Ele lançou o chamado Plano Trienal ou Plano de Desenvolvimento Social e Econômico Brasileiro, sob a direção do seu ministro do Planejamento da época, Celso Furtado. Quem não conhece Celso Furtado deveria conhecê-lo. Foi um economista extraordinário. Então, o governo Jango lança o Plano Trienal. Em que consistia o Plano Trienal do governo João Goulart? Bom, a primeira coisa era manter as taxas de crescimento da economia, mas sendo o Estado o indutor e quem dirigiria a economia. Além disso, manteria os gastos públicos para que gerasse investimento em infraestrutura, que gerasse emprego, né? Sempre o Estado induzindo o desenvolvimento econômico. É isso que se chama desenvolvimentismo. Bom, outro aspecto do plano trienal era, logicamente, combater a inflação que corroía os salários dos trabalhadores. Jango combatia a inflação e, ao mesmo tempo, dava ganho real ao salário mínimo dos trabalhadores. Isso o que irritava profundamente os empresários. Outro aspecto da reforma do programa de Jango e do plano trienal e do programa de Jango, né? Aí já estou falando do programa de governo e do plano trienal, eram as chamadas reformas de base. O que eram essas reformas de base? Primeiro, ele propôs uma reforma urbana para coibir a excessiva especulação imobiliária, né, para a construção de habitações para as famílias dos trabalhadores e coibir também o aumento abusivo no preço dos aluguéis, né. A reforma na educação
que era democratizar o acesso ao ensino. Além disso, se propunha a fazer um projeto de alfabetização nacional para alfabetizar os trabalhadores, os mais pobres. E por fim, a chamada reforma agrária, que era o nervo central das reformas e o que causaria maiores dores de cabeça ao governo Goulart. Essa reforma agrária não tinha nada demais. Seria uma reforma dentro dos marcos do próprio capitalismo. Por quê? Ao fazer a reforma agrária, a partir de terras que seriam desapropriadas nas margens das ferrovias, das rodovias e dos açudes públicos, as pessoas sem terra que recebessem essas terras, elas receberiam o título de propriedade, elas seriam donas dessas terras. Então, dentro dos marcos do capitalismo, por quê? Porque não seria o Estado que seria o dono das terras, como nas experiências coletivistas soviéticas dos sovcoses e dos kolkhozes. Então seria uma reforma agrária dentro dos marcos capitalistas, dando títulos de propriedade aos novos proprietários, aos que eram sem terras. Outro aspecto do programa de governo de João Goulart era propor a nacionalização de refinarias de petróleo estrangeiras e de empresas de comunicação estrangeiras, nacionalizá-las, torná-las brasileiras, porque eram estratégicas, né, para o desenvolvimento e para a soberania nacional. Outro aspecto era propor uma revisão das concessões para empresas estrangeiras explorarem os minérios no Brasil. Propunha também renegociar a dívida externa brasileira com o Fundo Monetário Internacional. Nesse aspecto, o governo de João Goulart foi francamente sabotado pelos Estados Unidos, que não permitiram que ocorresse essa renegociação da dívida externa nossa. Não é? Inclusive, o governo dos Estados Unidos ele sabotou as tentativas de empréstimos que o governo brasileiro tentava no FMI. Enquanto isso, o mesmo governo dos Estados Unidos facilitava esses empréstimos do FMI a governadores de estado que faziam oposição ao governo federal liderado por João Goulart. Bom, então, esse era o programa. Um programa nacional desenvolvimentista. Nacional, que quer dizer que se torna nacionalista, quer dizer que defende a soberania nacional. E desenvolvimentista significa uma política de desenvolvimento dirigida pelo Estado. Não é? O setor privado participando, mas quem dirige é o Estado. A partir daí começa a grande sabotagem e começa o grande terrorismo político contra o governo de João Goulart, que culminaria no golpe de 64 mais tarde. Nesse momento é criado o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, ligado à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e o IBAD financia a oposição ao governo João Goulart. Ou seja, um governo estrangeiro financiando a oposição interna em um país. Ao mesmo tempo, é criado o IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que se propunha a estudar e fornecer dados para os empresários, dados negativos sobre o governo João Goulart e suas políticas públicas. Nesse mesmo momento começam os ataques cada vez mais radicais na imprensa. Jornais como Estadão e como o Globo eram os campeões de ataque, entre outros, ao governo Goulart, o tempo inteiro. Como nós sabemos, desde 61, há uma tentativa da elite, por meio dos militares, de impedir que João Goulart assumisse a presidência no lugar de Jânio Quadros. Ele assume, mesmo assim, eu esqueci de falar, o que ajudou também João Goulart a ter o seu direito de assumir a presidência foi a chamada campanha da legalidade, organizada a partir do Rio Grande do Sul pelo governador Leonel de Moura Brizola. O que era a campanha da legalidade? Ele organizou uma rede de rádio
mobilizando o povo para que João Goulart assumisse a presidência. E teve sucesso que João Goulart conseguiu assumir. Bom, como começou essa sabotagem toda contra o governo Goulart, só restou ao governo de João Goulart se aproximar dos partidos de esquerda, da sua base no PTB, uma parte do PSB e até e alguns deputados e políticos da União Democrática Nacional, a UDN. Além disso, ele foi obrigado a se aproximar também dos sindicalistas, dos movimentos populares, dos movimentos estudantis, né? Enfim, dos trabalhadores. Não lhe restava outro remédio que não isso. Dos sindicatos rurais também, né, que o apoiavam. Né? Bom, pressionado de todos os lados, João Goulart, aí sim, já no ano de 1964, o ano de 64 já entra em crise total. A partir do mês de março, a coisa esquenta de tal modo que João Goulart é forçado a cumprir os seus acordos com seus aliados, cumprir os seus acordos com seus aliados à esquerda, né? com o pessoal do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, com o pessoal do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, criado pelo Getúlio Vargas, né? Pelo pessoal também, uma parte também do pessoal do PSD e também da UDN, como eu disse agora há pouco. E também com os comunistas. Não tem jeito. E aí os ataques se tornam cada vez mais fortes. Está se alinhando com os comunistas, vai implantar um regime sindicalista comunista no Brasil. É o princípio da cubanização. Aí começa aquele terrorismo nos jornais contra o governo João Goulart. Então João Goulart marca para o dia 13 de março de 1964 o comício da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, que era o lugar onde tradicionalmente o presidente Getúlio Vargas fazia os seus comícios também, né, no passado. Lá ele promete anunciar as reformas de base sem antes consultar o Congresso, o que também irrita a oposição parlamentar. A oposição conservadora de direita parlamentar. É lá que ele anuncia para o povo, diante de uma plateia de 400 mil trabalhadores. É um comício que dá 400 mil pessoas, trabalhadores, pessoas pobres, militantes, socialistas, comunistas, militares que apoiam o governo, não é? Alguns poucos empresários. Não é? É um comício fortíssimo. Isso no dia 13 de março. Vamos lá. Enquanto isso, a igreja também passa a atacar cada vez mais o governo Goulart. Nesse momento chega um tal de Padre Peyton, né, que é um padre que vem dos Estados Unidos, né? O Padre Peyton vem para o Brasil combater o comunismo, salvar a família brasileira e as liberdades, combater o comunismo, aquelas coisas todas, né? E o curioso é que o governo João Goulart fornece ao Padre Peyton, palanca para ele fazer as suas pregações, microfone, câmeras de filmagem, para que o inimigo lhe ataque. Né? Porque na verdade o comunismo que Peyton se referia era o governo João Goulart, como de fato depois ficou demonstrado. Então a igreja começa também a se mobilizar. Tanto é que 7 dias depois do comício de Jango na Central do Brasil, ocorre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, onde mais de 300 mil pessoas vão para a rua exigir a renúncia do presidente, né, o fim do comunismo e o fim da cubanização, pela família, pela pátria, não é? E pela propriedade. Nesse mesmo dia, diante dessa força, né, dessa legitimação social à derrubada de Goulart, demonstrada pela classe média paulista, né,
financiada pelos empresários e pela igreja em São Paulo, os militares tomaram uma decisão. O general Castelo Branco, né, ele era o chefe do comando do exército, ele emite a instrução militar. Ele emite uma instrução militar no dia 20 de março, no mesmo dia da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nessa instrução militar, o general Castelo Branco deixava claro qual seria o caminho tomado pelas Forças Armadas. O caminho do golpe já estava traçado. Se alguém quiser ler esse texto dessa instrução normativa, ela é acessível, né? É só fazer uma pesquisa que vocês vão achar. Bom, ao mesmo tempo, um grupo de militares já conspirava contra Jango desde 1961. Aliás, desde 1954 e 55, quando se criou um tal de Memorial dos Coronéis. Agora em 64, existiam 3 grupos de militares que conspiravam o tempo todo contra o presidente João Goulart. Qual era esse grupo? O primeiro grupo era liderado pelo general Olímpio Mourão Filho. Grava esse nome, general Olímpio Mourão Filho. O segundo grupo era liderado pelo almirante Silvio Eck. E o terceiro grupo era formado pelos coronéis João Batista Figueiredo, o futuro presidente ditador, e Costa Cavalcante. E também pelos generais Ernesto Geisel, também futuro presidente ditador, e Bizarria Mamed. Repare o nome do sujeito, Bizarria Mamed. Eram esses militares que estavam conspirando desde o início do governo Jango para derrubá-lo. Bom, para piorar as coisas, como toda desgraça é pouca, na semana entre 20 de março, quando ocorreu a Marcha da Família, e o dia 31 de março, ocorre uma revolta de marinheiros no Rio de Janeiro. Essa revolta foi liderada por um tal de Cabo Anselmo e reclamava por melhorias nas condições de trabalho e de vida na Marinha Brasileira, né? Bom, a revolta ela foi sufocada, né? Os marinheiros foram presos pelo governo Goulart, né? Mas teve alguns efeitos. Um deles foi a substituição do ministro da Marinha, almirante Mota, pelo almirante Paulo Rodrigues, né? Atendendo a pedidos dos correligionários trabalhistas de Goulart, né? E, apesar dos marinheiros terem sido presos, eles foram depois anistiados. Isso irritou profundamente os militares. Por quê? Porque significava uma quebra na hierarquia militar para eles inadmissível. Nesse momento, aqueles militares que estavam ainda em dúvida se apoiavam o golpe contra Goulart ou não, eles passaram a apoiar, porque o presidente teria, em tese, incentivado a quebra da hierarquia militar. Mas isso hoje a gente sabe que é balela. Foi só um álibi. Inclusive a gente descobriu mais tarde que esse Cabo Anselmo não era realmente um cabo. Ele era um infiltrado do setor mais radical das Forças Armadas para justificar a adesão dos militares a um golpe de Estado contra Jango, né? Ele era um infiltrado, né? Bom, então, no dia 30 de março, seguindo a sequência, né, o passo, ou seja, o andamento do golpe, o governador de Minas Gerais, então, Magalhães Pinto, né, ele publica um manifesto pedindo a restauração da ordem, ou seja, a deposição de Goulart da presidência, né. Ele tem o apoio do governador da Guanabara, Carlos Lacerda, o maior opositor de Vargas desde sempre, né? Nessa época, uma coisa curiosa é que o Rio de Janeiro era dividido em estado da Guanabara e Rio de Janeiro. Então havia o estado da Guanabara. Carlos Lacerda ele era o governador do estado
da Guanabara. Teve também o apoio civil do governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros. Eram esses 3 grandes estados que eram financiados pelos Estados Unidos, né, pelo IBAD, e que receberam amplos investimentos do Fundo Monetário Internacional, em detrimento do governo federal. Bom, no dia seguinte a esse manifesto de Magalhães Pinto, no dia 31 de março, o general Mourão Filho, lembra dele? Mourão Filho, comandante do 4º Exército em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele marcha com suas tropas rumo ao Rio de Janeiro, supostamente para prender o presidente João Goulart, no dia 31 de março de 1964. Né? Bom, João Goulart ele viaja para Brasília, pela manhã ele viaja, chega lá em Brasília à tarde, não é? E em Brasília, de lá de Brasília, ele viaja de novo para o Rio Grande do Sul. Acho que vai para São Borja, se não me engano, que era a sua cidade natal, é a mesma de Vargas. Essa informação aqui eu não tenho certeza. Mas ele o presidente se manteve em território nacional, não assinou nenhuma carta de renúncia, renunciando o mandato, ficou lá só esperando os desdobramentos da crise. Nesse mesmo dia, à noite, o presidente do Senado, Aura de Moura Andrade, declara vaga a presidência da República. Isso está em áudio e em vídeo. É nessa hora que um dos participantes do gabinete de Jango na Câmara chama Moura de canalha. Canalha e canalha. Auro de Moura Andrade depõe o presidente e empossa Ranieri Mazzilli, então presidente da Câmara, né, de Deputados, como presidente provisório. Bom, a partir desse momento, né, está oficialmente consolidado o golpe de Estado. Né? Houve reação? Não, exceto alguns estudantes e sindicalistas no Rio de Janeiro que foram para a rua, não passavam de 5 mil, protestando contra o golpe. Não houve reação nenhuma. Houve uma reflexão sobre a necessidade de uma reação? Sim. Leonel Brizola, né, ele propôs ao presidente, assim como o general Assis Brasil, uma reação aos golpistas. Por quê? Porque na visão deles, os golpistas eram minoria nas Forças Armadas, como de fato era. Então, se reagisse, haveria um banho de sangue, claro, mas o governo poderia vencer. Ou pelo menos lutar, no mínimo, por uns 7 meses. Né? Mas o presidente João Goulart se recusou veementemente em realizar qualquer resistência armada ao complô golpista. Por quê? Na visão de João Goulart, que amava esse país imensamente e queria um país unido, um país integral, se ele patrocinasse um enfrentamento oficial, haveria derramamento de sangue entre irmãos de pátria. E pior, o Brasil poderia ser dividido entre Brasil do Norte e Brasil do Sul. Assim como dividiram as Coreias, né? Dividiram a Coreia em 2 e mais tarde dividiriam o Vietnã. Então por isso é que João Goulart teria se oposto a qualquer resistência. Né? Por fim, o golpe estava consolidado. Bom, eu vou parar por aqui, porque na próxima aula eu vou analisar junto com vocês os passos iniciais para a consolidação da ditadura militar a partir de 1º de abril de 1964 até o seu fim em 1985, certo? Bom, por hoje é só. Pessoal, até a próxima aula. Repito, não esqueça de dar o like, de compartilhar o canal, de ativar o sininho para receber as próximas aulas, né, que serão mais 2, né? E principalmente não esqueçam de fazer comentário aqui na caixa de comentário para que o vídeo suba no YouTube. Porque se você não comenta, o YouTube nem toma conhecimento. Quer dizer que ninguém está ligando.
né? Então isso aqui eu fiz com grande dificuldade, muito estudo, para fazer um simples vídeo desse, né? Então é isso. Muito obrigado a todos e todas. E até a próxima aula. Tchau, pessoal!